Salve, queridezas! Tudo bem? Bora para mais uma aula sobre argumentação. Você quer aprender como defender o seu ponto de vista? Então se liga, porque hoje eu vou te mostrar exemplos, redações nota 1000. Com base nesses exemplos, a gente vai trabalhar, reconhecer as 3 estratégias que a gente viu anteriormente e mais do que isso, vai aprender a executá-las. Afinal, já te passei ao longo dessas aulas algumas dicas de como construir uma tese, um ponto de vista. Já comecei a falar com você sobre a defesa dessa tese. Inclusive, você tem aí 3 temas para desenvolver junto comigo, junto com as nossas aulas. Simbora na aula de hoje, então? Vamos aprender? Seguinte, começo com um exemplo. Quero trabalhar contigo algumas relações específicas. Isso aqui foi recortado de uma redação nota 1000, certo? Do Enem passado. Eu vou lendo contigo, você vai prestando aí atenção em casa e vai anotando. Eu quero trazer aquelas estratégias argumentativas. Inclusive, vamos retomar. Como é que eu construo o parágrafo de desenvolvimento? Primeiro, tópico frasal, que contém um argumento selecionado. Na sequência, sempre amarrando com os conectores. Eu vou trabalhar com as estratégias para aprofundar. Lembra de 3 palavrinhas que podem ser a tua base? Aí podem ser a tua base facilmente. Especifico, ou exemplifico, ou comprovo. Assim como eu posso trabalhar com causa e consequência, com citação, com exemplos, com uma breve narrativa, com... Vamos ver o que ele achou? É isso que eu quero. Avalie comigo e vamos encontrar a estratégia utilizada aqui. Simbora então. Episódios de preconceito religioso são recorrentes no contexto histórico nacional. Arrastando-se do período escravocrata até odieramente, religiões de origem africanas como a Umbanda e o Candomblé são vítimas de preconceito. Vamos por partes. Pausamos aqui. Em primeiro lugar, o que nós temos aqui? Declaração inicial. Qual é o argumento utilizado pelo autor do texto? Pensou, poxa, a intolerância religiosa tem origem na história do Brasil. Beleza? De repente estava lá, pegou o tema, Enem passado, os caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Problematizou, como a gente já conversou anteriormente. Motivou com aquelas perguntinhas. Qual é o problema, quando surgiu, porque é um problema, exemplo da atualidade, como resolvê-lo. E aí ele foi na causa, é do passado. Beleza? Então tá aqui, de fato, uma abordagem que trabalhou com a causa. Provavelmente, pelo que a gente estudou, essa relação causa vem junto com a consequência. Vamos seguir. Arrastando-se do período escravocrata até odiernamente, até atualmente. Religiões de origem africana, como a Umbanda e o Candomblé, são vítimas de preconceito. Pausa lá. Isso não ficou solto. Ele especificou, ele exemplificou, inclusive, quais são as religiões que são vítimas de preconceito. Assim sendo, o que ele fez? Ele expandiu a ideia anteriormente mencionada no tópico frasal. Ele aprofundou. E a gente agora vai seguir. Beleza? Esta discriminação nefasta é responsável por impor restrições aos praticantes, sendo estes, muitas vezes, atacados de forma homicida. Para todo. O que a gente tem aqui agora? Nós vamos ter as consequências. Primeiro, ele trouxe a causa. Expandiu através de exemplos de especificação. Ponto. Olha sempre o trabalho com os conectores. Beleza? Esta discriminação, ao invés de repetir, ele trouxe o esta e agora vai trabalhar ali com a consequência. Por fim, como eu já te falei outras vezes, o interessante é que você trabalhe com a microestrutura. Ele foi lá, trouxe uma ideia central, ele desenvolveu através de relações e estratégias, agora ele vai concluir. Isso é argumentar, trazer uma ideia inicial, uma premissa, uma ideia e trabalhar para chegar à conclusão. Sempre com os conectivos. Olha o exemplo. Tal contexto exemplifica a proporção alcançada pela intolerância religiosa, além de exaltar a necessidade de propostas resolutivas. Como você pode perceber, ele concluiu.
ele reafirmou a ideia, que no caso trabalha com a ideia central do parágrafo, bem como com a tese, a ideia central do texto inteiro. Ele reforça a necessidade de resolução da problemática. Beleza? Causa-consequência. Dá para trabalhar? É claro, porque desde a tua interpretação, quando eu pedi para você problematizar, você já está pensando em causas e consequências desse problema. Aqui, você estrutura o seu parágrafo. Tópico frasal mais ampliação com conclusão da abordagem, que reafirma ou a ideia central daqui ou a ideia central do texto todo. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo? Olha lá então. Outro parágrafo argumentativo retirado de uma redação nota 1000. De acordo com o site Mapa da Violência, nas últimas 3 décadas houve um aumento de mais de 200% nos índices de feminicídio no país. Ponto. Agora você já está fera, já decorou. Começo de parágrafo do desenvolvimento, temos o quê? O tópico frasal ou ideia central. Sendo assim, qual foi a estratégia utilizada para esse tópico ser apresentado? Opa, dados. A candidata trouxe dados, inclusive dados que estavam dentro da coletânea, beleza? Ela usou e ela vai estruturar, vai ligar com as ideias do texto dela. Aí tudo bem. Beleza? Ideia central está aqui, agora a gente tem que expandir. Segue na leitura comigo. Esse dado evidencia a baixa eficiência dos mecanismos de auxílio à mulher, tais como a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Lei Maria da Penha. Ponto. O que a gente tem aqui? Vamos lá? Adivinha? Ela refletiu sobre o dado. Não adianta nada eu só pegar um dado da coletânea e colocar ali. Eu preciso fazer a leitura dele. O meu texto tem que mostrar o porquê eu trouxe ele, certo? E aí ela refletiu, tudo bem? E ela vai continuar. Agora o que falta? Falta ela amarrar essa análise, falta ela terminar com a sua ideia, com a sua premissa, concluindo e finalmente argumentando. Vem comigo então. A existência desses mecanismos é de suma importância, mas suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar os índices alarmantes de agressões contra o erroneamente chamado sexo frágil. Galerinha, trouxe o dado, refletiu sobre, agora o que ela vai fazer aqui? Ela vai concluir, ou como a gente já falou anteriormente, reafirmar a ideia central, beleza? Show de bola? Você pode trabalhar com dados? Claro que pode, mas precisa fazer a leitura desses dados que muitas vezes a própria prova do Enem costuma trazer. Aí sim é uma boa estratégia argumentativa. Vamos para mais um exemplo? Vem comigo então. Além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire em seu livro Pedagogia do Oprimido, é necessário buscar uma cultura de paz. Para tudo. Se tu já conhece a estrutura de uma citação, você já deve ter percebido que foi o recurso utilizado pelo autor do texto. Observe, trouxe Paulo Freire, fez uma citação para introduzir a ideia. Se trouxe essa citação, ela precisa agora ser refletida. Nós precisamos aprofundar o que essa citação trouxe e relacionar ao meu texto, beleza? Então, trouxe lá o autor, a referência, a ideia central. Show de bola? Vamos continuar? Ponto, retoma. Olha lá. De maneira análoga, muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, hesitam em denunciar casos de intolerância, sobretudo quando envolvem violência. Beleza. Ponto, retomou. Agora fez o quê? De maneira análoga, de maneira semelhante, trouxe a citação e trouxe agora um exemplo que comprova essa citação. Tudo bem? Primeiro a citação e na sequência uma reflexão do elemento citado, da ideia citada. Segue. Entretanto, olha de novo o conector. Omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação, o que funciona como um forte empecilho para a resolução dessa problemática. Perceba que a gente tem um conector, tá? Que exatamente vai trabalhar com a contrariedade e vai ressaltar o quê?
o problema, vai concluir a ideia abordada e vai reafirmar a necessidade central do texto inteiro, que lá, desde a sua tese, solicitava a resolução desse problema. Tudo bem? Eu posso trazer um intertexto e posso trabalhar com viés contrário, mostrar, como aqui foi mostrado, que não há uma cultura de paz, que, inclusive, os exemplos têm colaborado com a não cultura de paz, com a negação do que o Paulo Freire sugeriria no seu livro. E aí conclui retomando a ideia central do texto de apoio. Perceba, sempre aquela estrutura. Tópico frasal, mais expansão, mais conclusão. Introdução, desenvolvimento, conclusão, dentro de cada parágrafo. Tudo bem? Segue comigo? Escuta só. O que eu quero de vocês? Nós já trabalhamos com alguns exemplos que são aí a proposta da tua prática. Agora eu acabei de te mostrar algumas estratégias. Eu vou te dar mais uma dica, mas para isso eu vou voltar lá no primeiro exemplo. Acompanha comigo então. Lá no primeiro exemplo, nós vimos o trabalho com citação, nós vimos o trabalho com dados. Agora eu vou te mostrar o primeiro, que era o trabalho com o quê? Trabalho com causa e consequência. Recordas? É uma das características mais comuns, das estratégias mais utilizadas. Eu vou pedir, inclusive, que a gente volte lá no nosso exercício com uma das 3 propostas e trabalhe com essa relação. Mas antes eu vou destacar, vou te dar mais uma dica, tudo bem? Uma dica, por hora, superficial, mas que eu vou aprofundar em aulas futuras. Observa que eu destaquei aqui a palavra nefasta. Ela está em azul por uma causa. Perceba que esta discriminação nefasta é responsável por impor restrições. O que aconteceu? O candidato trouxe um elemento caracterizador, trouxe ali a característica que ele deu para esse problema. Muitos autores consideram que quando você usa certos termos assim, adjetivos, palavras fortes que caracterizam, que mostram a sua opinião sobre determinados dados, fatos, situações, você começa a inserir as ditas marcas de autoria. Essa expressão aparece no edital do Enem. E aí, o que significa exatamente marcas de autoria? É você mostrar uma bagagem, é você mostrar que você consegue trazer variadas áreas de conhecimento para defender a sua problemática, bem como você também trazer caracterizadores desses problemas. Em breve, nós vamos trabalhar com algumas dicas de alusões históricas, de citações e de marcas de autoria. São sutis, tá? Isso aqui é só uma das. O teu texto inteiro vai ter que trazer um texto bem desenvolvido, ele tem que ser bem aprofundado, bem trabalhado. Show de bola? Mas ficamos, causa, consequência. Guardou aí? Vamos voltar para o exemplo. O que eu quero de vocês agora? Porque não adianta nada, como eu falei lá nas nossas primeiras aulas, a gente ficar só na teoria. E aí eu quero acreditar que você já está pensando nos seus textos. Vou falar especificamente de um deles. Tudo bem? Olha só, Sistema Prisional Brasileiro e seus efeitos no século XXI. Vou pensar junto contigo agora e vou pedir para você problematizar. Você pensar em causas e consequências. Para quê? Para desenvolver uma argumentação. Beleza. Qual é o problema daqui? Tema, Sistema Prisional Brasileiro e seus efeitos. Problema. Poxa, o sistema prisional brasileiro é falho. Beleza? Por que ele é falho? Já problematizei, quero achar causa. Ele é falho por causa da morosidade da justiça, da lentidão da justiça. Muitos demoram a ser julgados, acabam já sendo presos. Pode ser? Pode ser. A gente pode pensar também na falta de estrutura, de higiene dos presídios, na superlotação, pode também. A gente pode pensar também na polícia, que ela não está preparada ou que ela de repente é mal remunerada. Isso também acaba gerando problemas? Pode ser. Enfim, você vai pensar em causas, tudo bem? E essas causas vão levar a uma consequência. Poxa, consequência, aumento da violência. Pode ser? Pode ser. Poxa, a gente pode considerar aí que com todos esses problemas, as facções
organizadas crescem dentro desses presídios. Tudo bem? Causas, nós não temos aí um pensamento que realmente consiga fortalecer a ressocialização do ex-detento na sociedade, a integração dele na sociedade, o ressocializar ele agora está em sintonia e produzindo, é uma causa. Qual é a consequência? O retorno para o presídio. Beleza. Consequências, mais violência ainda. A própria milícia, né? Já que eu falei que das causas era a polícia mal remunerada, eu posso pensar que a consequência também é isso. E posso pensar numa consequência mais grave ainda. De repente, o desejo e a propagação da justiça com as próprias mãos. Pode ser? Tá vendo como eu tô pensando? De repente você pensou em outras coisas aí em casa. Mas pensou em causa, pensou em consequência. Então, qual é a ideia agora? Que você escolha dois ali aspectos, um aspecto para causa, um aspecto para consequência, e você desenvolva, no máximo, dois aspectos. Tudo bem? Desenvolve um parágrafo, argumento utilizando a estratégia causa e consequência. Vou pedir mais. Já que a gente está construindo junto aí, eu daqui, você daí, tal temática, tal texto referente ao sistema prisional brasileiro, pensa também, e este momento de estudo é super válido que você faça isso, pensa e procura dados referentes aí a tal problema. Quem sabe uma citação de autoridade, busca aí alguém que trabalhe com leis ou alguma obra que verse sobre isso. Fica aí a dica, né? De repente, Drauzio Varela pode ser uma excelente leitura. Tudo que você fala acerca de leis é interessante, tá? Falei em dados, falei em citação de autoridade. Posso falar mais ainda? Pensa num fato histórico. Outras civilizações, ou mesmo no Brasil, como é que tratavam aqueles que iam contrários à lei? Aí você pode pensar até na questão da sociologia, do contrato social, da própria lei. Tudo bem? Ou a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Enfim, constrói um com causa e consequência, constrói outro com uma outra estratégia. E vamos desenvolvendo esse texto junto. Um beijo para você e até a próxima!